A Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga o rombo bilionário das lojas americanas, apresentou seu parecer final. Com críticas e pedido de vista, o texto deve ser analisado somente na próxima semana. O relator Carlos Chiodini, do MDB de Santa Catarina, que investigou a fraude bilionária da empresa, apresentou o parecer final aos membros do colegiado. Deputados do PL e do PSOL se juntaram para pedir vista à votação do relatório da CPI da Americanas, que deveria se dar durante a sessão da comissão nesta terça-feira. Dessa forma, o texto só deve ser analisado na próxima semana. Congressistas criticaram o documento entregue pelo relator da comissão. O texto diz que os elementos até então carreados não se mostraram suficientes para a formação de um juízo de valor seguro bastante para atribuir a autoria e para fundamentar eventual indiciamento. É um posicionamento muito estranho de uma CPI tomar alguns depoimentos e, ao final, não conseguir chegar a nenhuma conclusão de um rombo de 20 bilhões de reais, indo para 40, que é a informação que nós temos de mercado. O deputado e relator defendeu como prudente não indiciar ninguém, já que existem investigações em andamento sobre o assunto. Paralelamente ao relatório, ocorre inquérito na Polícia Federal, no Ministério Público Federal, que talvez, deputado Mauro, eles tenham mais competência ou capacidade investigativa do que nós, ou conhecimento da atividade, e que tem fatos novos e recorrentes toda semana, como a afirmação dos acordos de colaboração premiada. Então, eu não entendo, como incompetência alguma, ser prudente de não acusar pessoas sem a devida prova. A comissão deve ser encerrada no próximo dia 14, sem ouvir o trio de acionistas de referência da varejista. O presidente Lula assinou nesta quarta-feira o Dia do Profissional de Inteligência, um decreto que reformula o Sistema Brasileiro de Inteligência, o SISBIN. A ABIN vai aposentar o WhatsApp e usar uma plataforma com as urnas eletrônicas. Dizer da alegria de estar aqui com vocês, o presidente Lula, hoje, no dia 6 de setembro, dia do profissional da inteligência, assinou o decreto que nós trouxemos e entregamos em mãos do Luiz Fernando, que estabelece os novos critérios, a nova formatação do SISBIN, do Sistema Brasileiro de Inteligência. O SISBIN usa o WhatsApp para emitir informações de segurança nacional e agora será substituído por uma plataforma como as urnas eletrônicas, que contará com um sistema de comunicação mais seguro com criptografia de Estado. Vale, entretanto, começar justamente relembrando que as atividades de inteligência, na medida em que buscam e analisam informações relevantes e tempestivas, com a finalidade de reduzir as vulnerabilidades e de neutralizar ameaças vitais contra a segurança das pessoas e das instituições, são atividades de tal relevância que não podem ser improvisadas, não podem ser amadoras e muito menos desvirtuadas. Na tentativa de golpe de 8 de janeiro, os informes de inteligência foram difundidos pelo WhatsApp. Tanto Miriam Belchior, secretária executiva da Casa Civil, como Geraldo Alckmin reforçaram a democracia. Então, esse desafio a que o doutor Luiz Fernando se referiu aqui de reestruturação e modernização dos serviços de inteligência do país, que não cabe só a BIM, mas a BIM tem um papel essencial nesse processo, acho que é essencial para a nossa democracia. É fundamental para o país, se já o era no passado, hoje no tempo de segurança cibernética, de mundo globalizado, ainda ficou mais relevante e o será cada vez mais inteligência, informação, para você poder estabelecer o Estado democrático. O evento aconteceu na sede da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, em Brasília, em comemoração ao Dia do Profissional de Inteligência.
Deputados aprovaram na noite de terça-feira mais uma sessão do programa Desenrola Brasil. O projeto limita juros do cartão de crédito. O texto segue agora para análise do plenário. A Câmara aprovou nesta terça-feira o projeto de lei que remete ao Conselho Monetário Nacional a fixação de limites para os juros do cartão de crédito. Pelo texto, o órgão terá 90 dias, a partir da publicação da futura lei, para aprovar limites para juros e encargos cobrados no parcelamento da fatura, nas modalidades rotativo e parcelado, a partir de sugestões do mercado. O que, na opinião do relator, deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, é arriscado e pode se tornar uma bola de neve. Se a pessoa deve 500, no máximo pagará 500 de juros. Se deve R$1.000, no máximo pagará de juros R$1.000. Nós estamos baixando os juros de 440% anual, na média, para 100%. Uma redução de 340%. Uma redução significativa e muito importante. Segundo o autor, deputado Elmar Nascimento, do União da Bahia, a proposta vai possibilitar que 70 milhões de brasileiros saiam da inadimplência. Vai permitir que seja retirado da inadimplência mais de 70 milhões de brasileiros e vai impor uma autorregulamentação aos bancos para que exista uma queda gradual da taxa de juros do rotativo do cartão de crédito. A modalidade de cartão de crédito que cresceu nos últimos anos, pasmem, senhoras e senhores deputados, de 100 para 240 milhões de cartões de crédito emitidos. E é preciso que cada vez mais haja uma supervisão do Banco Central e do Ministério da Fazenda, no sentido de que o nosso país caminha ao encontro de juros permissíveis. O texto agora segue para análise em plenário. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou que é urgente haver uma reformulação na administração pública e pontuou que o governo federal tem mostrado interesse em construir em conjunto uma possível reforma administrativa. Lira comentou sobre a reunião realizada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com as ministras do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e da Gestão e Inovação de Serviços Públicos, Esther Dweck. Na ocasião, foi discutida qual seria a melhor maneira de fazer uma reforma administrativa. O assunto tem sido debatido na Câmara dos Deputados. Para Arthur Lira, presidente da Casa, é necessário haver uma reformulação da administração pública. Ele também ressaltou que está animado em ver o interesse do governo em construir em conjunto uma possível reforma. Eu recebo com muita satisfação que o governo se interessa agora em discutir esse assunto. Como eu disse, em todas as entrevistas nós estamos abertos, sem nenhuma disposição de prejudicar qualquer setor, qualquer carreira, nunca foi. Tanto é que eu afirmo e reafirmo, o texto aprovado na PEC 32 não tira qualquer direito adquirido de qualquer funcionário público atual. Há um redesenho para frente. Lira ainda pontuou que, se não há perspectiva de aumentar a receita sem aumentar impostos, é preciso, então, conter os gastos para haver um consenso. Nós não temos problema com rever nenhum percentual de PIB do Legislativo, contanto que os outros também contribuam. A nossa preocupação é, se nós não temos a perspectiva de aumentar a receita sem aumentar impostos, nós temos que conter os nossos gastos. Essa é a meta, sem nenhum tipo de juízo de valor, sem entrar em disputa política nenhuma a respeito desse tema, sem nenhuma apreensão. É só uma lembrança de que o final do ano está chegando, a meta tem que ser batida, o ano que vem nós temos que cumprir a meta prevista no arcabouço e nós queremos ajudar o Brasil e o governo. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que viabiliza a retomada de obras em escolas e unidades de saúde. Agora o texto irá tramitar no Senado Federal. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria um pacto nacional para retomar obras paradas e inacabadas na educação básica. O texto que segue para o Senado também prevê o financiamento de obras do Sistema Único de Saúde, o SUS.
O governo estima que há 3.540 obras paralisadas ou incompletas de infraestrutura do ensino básico, educação que corresponde ao nível da pré-escola ao ensino médio. Segundo os dados divulgados em abril deste ano, os empreendimentos inconclusos estão distribuídos em quase 1.700 municípios em todos os estados. O Ministério da Educação avalia que a situação representa cerca de 450 mil vagas a menos na rede pública, o que afeta no cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação. Para retomar as obras e ampliar o número de vagas, o governo prevê investir quase 4 bilhões de reais entre os anos de 2023 e 2026. Os recursos seriam oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e o prazo para a conclusão das obras será de 2 anos, com possibilidade de prorrogação pelo mesmo período. E em instantes, o governador do Ceará vai retirar restos mortais de espaço que homenageia o ex-presidente Castelo Branco. Prefeito de São Paulo diz não ter proximidade com Bolsonaro e nem com Lula. O Brasil News volta daqui a pouquinho.